Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Vou aguardar aqui as minhas convidadas. Boa noite. Vou chamar a Raquel para participar da live. Vamos ver aqui. Espera aí, Márcia, só um pouquinho. Tá, já estou aqui. Boa noite. Oi, Duda. Tudo bem? Seja bem-vinda. Hoje a live que nós estamos fazendo é sobre o estresse, né? E algumas maneiras que... Sim, sejam muito bem-vindos, né? Quem tá entrando aí. Eu tô escolhendo aqui um filtro melhor. Aham. Essa carinha ficar melhor. Ah, eu até escolhi um filtro, mas ele saiu depois. Eu acho que ele saiu, não sei como. Ah, esse aqui, ó. Eu acho. Não, é esse aqui que eu gosto. Acho que é esse. E a Natita. Olá, Natita, chegou. Chegou a Natita. Ah, esse aqui é muito forte. Gente do céu. Super bronze, ó. Cheguei agora da Bahia. Agora sim. Boa noite. Oi, Natita. Agora, quando ela manda o convite ou eu solicito para ela entrar? Tanto qualquer uma das duas coisas. Qualquer um? Ela pode solicitar também. Ah, tá. Vou esperar ela solicitar, que fica mais fácil. Acho que... Olá, Meire. Boa noite, Meire. Bem-vinda. A gente vai fazer um Vou bate-papo. começar aqui compartilhando a live. Uhum. Ah, a Natita já mandou o convite. Aqui, entrar ao vivo. A gente vai falar um pouquinho sobre estresse no dia a dia e algumas maneiras que a gente tem de amenizar. Oi, Olha, Natita. Natita, Bem-vinda. maravilhosa. Olá, Linda. meninas, tudo bem? Boa noite, Tudo bom bem? dia aí pra você. Bom dia aqui pra mim, né, na verdade. Boa noite pra vocês, Bom dia. eu tô confusa. É, Tudo Boa bem? Que noite. legal, normal. adorei. Vamos falar sobre estresse hoje? Vamos. Vamos falar desses sentimentos aí que ficam todos aí muito intensos, né? Quando a gente está nesse momento de estresse na vida, né? E que, como tudo, tem o lado positivo e tem o lado, né, negativo, que a gente precisa olhar um pouquinho melhor. Com certeza. Vamos Sim. falar sobre isso durante essa live. Uhul! Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre os estresses, né? Como você quer se apresentar, Márcia? Quem é você na fila do pão? Conta aí pra Podemos, gente. podemos nos apresentar. Então, eu sou Márcia, consultora de bem-estar da Doterra. Eu uso e compartilho os benefícios dos olhos desde 2018. E eu estou nesse movimento já tem 3 a 4 anos.
E os óleos essenciais é uma ferramenta muito, muito poderosa para auxiliar a gente nesses momentos que a gente vive, né? Que é inevitável, né? Digamos que a gente não pode controlar isso, né? E o que é o estresse, né? É uma resposta física do nosso corpo, do nosso organismo a alguns estímulos, né? Então, quando estamos estressados, o nosso corpo entende que tem alguma ameaça ali, que tem algum combate, e ele vai trazer aí, vai querer fugir ou vai se sentir atacado, né? Então, a gente vai ter algumas sintomatologias, né? Que seria sudorese, suor das mãos, taquicardia, né? Alteração da frequência cardíaca do coração, vários sintomas aí que a gente já conhece. É o famoso fugir ou atacar, né? Quando É, acontece a merda, quando acontece a situação, ou você corre ou você foge. isso Porque aí. todo o sangue vai para as pernas, né? E aí você fica preparado, mas aí tem outras coisas. A mão fica suada, né? A pupila dilata, o coração fica agitado. Você fica naquela adrenalina, né? De muita energia. E para onde que vai essa energia toda, né? Aonde? Uhum. É isso aí. E pode se apresentar aí, a Natita. Nós vamos fazer e falar sobre algumas maneiras que a gente tem como é que eu vou dizer? Aceitar, né, o estresse e entender um pouquinho como que ele funciona na nossa vida de maneira bem simples e saudável. Pode se apresentar, Raquel. Quer você primeiro, Rá? Vai lá. Pode sim. Não, Qualquer pode falar. Eu? Tá bom. Oi, gente, meu nome é Natasha, eu sou animada mesmo, dou uma gritadinha aqui. Eu tô aqui, eu sou treinadora comportamental, eu estudo bastante sobre saúde, desenvolvimento pessoal, né? Acredito no poder do hábito, da alta performance, acredito na feminilidade, né? Do amor próprio. Então, eu tenho tudo isso dentro de mim que meu papel aqui é passar para vocês um pouquinho do meu conhecimento, né? Cadê a Raquel? Raquel, Raquel volta! caiu. Volta, Deu Raquel. algum pau, deu algum problema, Deu, né? ela estava rodando. Daqui a pouco ela volta. Aí Tá. eu vou chamar ela. E eu também faço mestrado em saúde pública. Eu tô aqui na Austrália, já faz 3 anos, mas faço muito rápido, enfim. E Legal. hoje eu tô aqui junto com as meninas, né? Com a Márcia, com a Raquel, pra gente bater um papo como se fossem amigas, né? Um bate-papo de amigas, para falar sobre o estresse, né? O que é o estresse, quais são os efeitos do estresse no nosso corpo, na nossa vida. Passar um pouquinho para vocês que o estresse, ele não é só mal, não tem só o lado negativo, ele também tem um lado positivo, né? E a gente está aqui para passar para vocês um pouquinho como a gente pode manter o equilíbrio, né? Por meio de hábitos diários, e é o que a gente vai discutir hoje. E a gente também tem a nossa querida Raquel, maravilhosa. Se apresente. Quem é a Raquel na fila do pão? Bem, eu sou Raquel Oliveira, né? Sou terapeuta e analista corporal. E o meu trabalho aqui no Instagram gira todo em torno, né, de trazer as mulheres que estão passando por um período, né, que estão inseguras, que estão sem autoconhecimento, não sabem quem são. E o objetivo é devolver a autenticidade para essas mulheres, é devolver o poder sobre si, né? Então é isso. Essa sou eu e este é o meu trabalho. Maravilha, Uhul! maravilha. Yeah! Nós trabalhamos em conjunto com o bem-estar, qualidade de vida, saúde, né? Sim. A gente já vive, e com o externo, a gente já vive muitas coisas, então a gente busca levar um pouco de conhecimento, um pouco do que funciona para a gente
para vocês, para todas as pessoas, né? Eu, como consultora de bem-estar, venho também da área da saúde, da enfermagem, e hoje não atuo mais, mas ficou um grande aprendizado, né? Que é o cuidado com o outro, né? A gente aprende que sentir a dor do outro nos faz crescer, nos faz melhores, né? E a gente está nesse processo durante a nossa vida toda e a gente aprende sempre umas com as outras. Por isso a gente gosta muito dessa parceria de trabalhar juntas, porque é o que realmente funciona, né? Juntas a gente vai muito mais longe, né? E é um trabalho lindo. Os óleos essenciais como uma ferramenta para ajudar a gente a passar por esses momentos de estresse, que a gente pode, sim, trazer uma qualidade de vida melhor para quando acontecerem essas coisas e esses conflitos na vida da gente, né, que a gente não pode evitar, né? Então, ansiedade, estresse, a gente tem que conviver com eles, aprender a conhecer eles para poder lidar com eles da melhor maneira, né? Então, os óleos, como eles têm uma ligação muito, muito forte com o nosso sistema emocional, que é o nosso sistema límbico, quando a gente inala um aroma, esse aroma ele vai nos trazer ou uma resposta calmante ou uma resposta que nos estimule, né? Então, ele vai acessar o nosso sistema límbico que vai nos trazer algumas memórias. E nem sempre essas memórias são de alegria, de felicidade. Depende muito do momento que a gente está vivendo, né? O que a gente está vivendo nesse momento? Está vivendo um luto? A gente está vivendo uma doença na família, né? Algo que está acontecendo. Sim. Então, eles podem nos ajudar muito nessa questão, porque eles têm essa resposta muito rápida. Um óleo essencial... porque, na verdade, o nosso olfato, ele está ligado ao nosso, se eu não me engano, o nosso hipocampo, de uma forma muito direta. Ele não passa, ele não tem, como se ele não tivesse ligado à nossa coluna vertebral, entende? O nosso sistema nervoso, o olfato, ele não está ligado diretamente, ele está ligado no cérebro. E aí, estas respostas olfativas vai muito mais rápida. Por isso que os óleos essenciais e o preparo, né, do ambiente, por isso que quando a gente sente o cheiro de alguma comida que associa lá na infância da avó, entende? Aciona automaticamente aquela memória. Porque ele já está ligado automaticamente no nosso sistema, entende? Não no sistema nervoso, que passa por um filtro ainda. Isso, ele por passa isso, pela nariz. Que a resposta é mais rápida. Exatamente. O tempo é 23 segundos, então é muito rápido, né? E eles, como são compostos químicos aromáticos, eles são muito parecidos com a nossa estrutura física, que nós somos mais água, né? No nosso corpo. Então, eles conseguem ultrapassar a barreira celular. Então, é incrível. O que a indústria farmacêutica não faz, né? Que os medicamentos, eles atenuam sintomas e tratam. Mas eles não curam, não vão na raiz, lá da raiz da onde vem aquele problema, né? Então, eles são uma ferramenta incrível. Não é somente óleos essenciais, não é somente terapia, é um conjunto, né, que a gente vai adotando de bons hábitos. Gente, deixa eu dar boa noite para as pessoas que estão entrando aí. Boa noite, galera. Boa noite. Meu pai acabou de entrar, meus irmãos estão entrando. Sejam bem-vindos. Nós estamos conversando sobre o estresse, os hábitos diários que a gente pode ter aí, adotar para a gente lidar com esses estresses no dia a dia. Vamos falar um pouquinho, meninas, sobre quais são os hábitos diários que a gente pode lidar, pode colocar no nosso dia a dia para não eliminar, né? A gente colocou no título diminuir, mas como a gente pode extravasar. Porque quando a gente tem um estresse no dia a dia,
nada mais é do que uma energia muito grande, né, dentro de nós. E a gente precisa, de alguma forma, extravasar. A gente precisa, de alguma forma, liberar, né? E para isso é importante que a gente entenda sobre nós mesmos, né? O autoconhecimento, que é um dos primeiros hábitos que a gente vai falar aí, mas também o contexto em que a gente vive. Ontem eu estava refletindo sobre isso e eu conversei com a minha mãe, né, pelo telefone, e aí ela, amor, calma, falei, nossa, minha mãe tá calma hoje, né? Enfim. E aí, de repente, ela soltou um grito, porque a gata Peraí, dela, só um minuto. a gata dela tinha feito cocô na cama dela. Ela deu um berro. Falei, nossa. Aí eu lembrei que, tipo, meu, é muito cultura nossa, né? Do brasileiro, da brasileira, da mãe brasileira estressada, que grita, que era os berros. Faz mil e uma coisas. Uhum. E a gente cresce no meio desse ambiente achando que o estresse é normal, né? É daquela forma que a gente tem que lidar com o estresse, né? É gritando, né, soltando os cachorros na pessoa. Mas não é, né? Tem outras maneiras de você lidar com o estresse, né? E eu gostaria de conversar com vocês sobre quais são os 10 hábitos que a gente selecionou aí, que a gente pode adotar no dia a dia, né? E conversar um pouquinho a respeito de cada uma. Então, vamos lá? Antes de falar sobre isso, né, é importante fazer uma pergunta, né? A primeira pergunta que todos nós temos que fazer é o seguinte: você está vivo? Natita, está viva? Eu tô vivíssima, Márcia está viva? maravilhosa. Estou viva. Todas viva. as pessoas que estão aqui estão vivas. Então, todas que estão aqui, elas têm estresse. Todas. Eu, para poder estar nesta live, eu estou estressada. A Márcia está estressada. A Natita está estressada. Por quê? Porque para você fazer algo, para você tomar atitude, tomar uma ação quanto a algo, o seu corpo, ele precisa administrar energia. E para ele administrar energia, ele entra em estresse. E é por isso que você acaba aí acionando. Eu tenho que tomar água, que eu já estou começando a engasgar. Eita! É normal. O que acontece? Então, se você quer tomar uma ação na sua vida, se você quer tomar uma atitude, você vai estressar. É uma coisa inevitável, tá? Então, assim, a palavra estresse, as pessoas levam muito para a parte negativa, como a própria Natita mencionou, mas é o seguinte, ele faz parte do seu mecanismo natural. Se você está viva, significa que você vai estar estressada. Hoje você vai estar estressada porque você tem que estressar o seu corpo para poder acordar. Ele precisa de um movimento para ele poder acordar. Ele precisa de um movimento para que você se impulsione a ir trabalhar. Ele precisa de um movimento para que você se impulsione a fazer exercício. Então, se não existe o estresse, não existe este impulsionamento. O seu mecanismo, o seu sistema nervoso, ele precisa dessa circulação de energia. E aí, quando a pessoa fala assim, eu não posso ficar estressado, não posso ficar estressado, não posso ficar estressado, significa que ela está dando um significado, um conteúdo negativo a esse estresse. Então, tá, eu não posso ficar estressado por quê? Porque eu não sei lidar com esse estresse. Você não aprendeu a lidar com esse estresse. As meninas já conhecem um pouco melhor, mas pelo formato corporal da pessoa, eu consigo falar como ela funciona. E aí, nós temos algo na análise corporal que nós chamamos de traços, né? É como se você fosse falando de temperamento. É como se fosse uma bruxaria. Não é uma bruxaria. Mas assim, o nosso formato corporal, ele traduz como você funciona. E é assim, existe uma energia que te manteve nesse formato corporal. Existe uma energia que fez vamos dizer assim, a moldura da sua mente, a moldura do conteúdo mental. E esta energia, ela existe justamente por quê? Porque você passou por um período de estresse na sua infância, da qual você não conseguiu lidar ou aprendeu a lidar para poder criar as suas habilidades.
se hoje você é um ótimo comunicador, significa que você passou pelo estresse de querer se comunicar e não conseguir se comunicar. E aí você, com esse estresse, você conseguiu criar a habilidade de ser um melhor comunicador. Se você hoje é uma pessoa que é executora, você passou pelo estresse de não conseguir dar conta do ambiente ali para que você se tornasse executor o suficiente. Entende? Então, para a formação essencial. Então, antes mesmo da gente falar como lidar com ele, é alterar a nossa... Travou de novo. Travou. A gente tenta excluir o que é natural. Voltou. Né? Tudo que a gente tenta excluir que é natural, ele vem à tona. Ele explode. Tudo que você tenta omitir e excluir e ele faz parte de sua vida e é natural, ele meio que ele quer o tempo inteiro aparecer, né? E aí é onde começa a surgir os problemas, que aí o estresse começa a ser crônico, porque você não está cuidando e tratando de algo que é natural. E isso é tão importante a gente saber e ter consciência disso, porque muitas vezes a gente age no inconsciente, né? Quando um bebê quando ele quer carinho, que ele está carente, ele chama atenção, ele faz coisas que tenta fazer a gente parar, né? Para atender ele. E muitas vezes isso não acontece quando a gente fica adulto, a gente tem uma certa dificuldade de lidar com o nosso, com as nossas emoções e trazer isso para as pessoas, o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, muitas vezes, e a gente vai guardando muita informação que fica lá guardada, que nem tu falou, quando a gente é criança, a gente tem um trauma e aquilo a gente traz para a nossa idade adulta, que vai trazer algumas consequências, né? Porque quando você não sabe o que acontece com o seu corpo, não sabe o que está se passando, você vai agir de qualquer forma. Você vai agir impitamente, você vai agir de maneira menos assertiva, né? Então, quando a gente consegue conhecer melhor o nosso corpo, como funciona a nossa cabeça, e está sempre buscando, a gente consegue ser mais clara e trazer mais clareza para as pessoas também, né? Então, isso é super importante. Eu acredito que também tem um primeiro ponto da pessoa pensar o seguinte, quando acontece um fato da qual você dá extrema importância e aquele fato te causa estresse, ele quer dizer muito mais do que você imagina. É que nem quando acontece um evento que ele te causa um trauma, que você acredita que ele te causou um trauma naquele momento, ele não é de fato um trauma. Ele é uma coisa que é reveladora. É como se ele desse luz para aquilo que já estava ali armazenado dentro de você. Então, se o chefe está te pressionando de alguma forma e você se sente pressionado de fato e aquilo prejudica na sua vida, é que aquela informação, aquele conteúdo já existia dentro de você. Ele só foi revelado. E aí, quando ele é revelado, você pode saber lidar com aquilo ou não saber lidar. Depende do significado que você está dando hoje. Entende? Então, o significado que você dá para o estresse, o significado que você dá para o evento estressante é que vai fazer a total diferença. Exato. E aí, assim, fala aí, Natita, pode falar. Eu só ia comentar que, sabendo ou não, você vai passar pelo período, né? Você vai passar pelo estresse, então você acaba meio que lidando de alguma forma ou de outra. Mesmo você ignorando, você acaba lidando de uma forma, porque não tem como você... o estresse é fato, né? É fato. O estresse é fato. Ele vai acontecer, você querendo ou não. Como eu falei, você está vivo, eu estou viva, todos nós que estamos aqui estamos vivos.
E para a gente fazer um movimento na nossa vida, a gente precisa do estresse. E se nós precisamos do estresse diariamente para a gente poder ir trabalhar, diariamente para a gente fazer alguma ação, tomar atitudes, então significa que fatidicamente ele vai estar na sua vida. Não adianta você querer evitar o estresse. Quanto mais você querer esconder ele, mais ele vai querer aparecer. O que você pode fazer é justamente reconhecê-lo e dizer: eu preciso de uma rotina que quando eu saio do meu trabalho ou quando eu saio me afasto daquele momento estressante, eu possa me dedicar a relaxar, porque ele vai acontecer. Então, por exemplo, eu gosto muito do exemplo da musculação. Quando você se dedica a ir na academia e fazer musculação, você está fazendo o quê? Estressando o corpo, estressando a musculatura. Você não vai ficar 24 horas estressando a sua musculatura. Você não vai ficar 24 horas dentro de uma academia estressando essa musculatura. Até porque, senão, você vai lesionar o seu corpo. Então, quando você compreende isso, você entende que após a academia, você vai ter que passar por um período relaxante. Você vai ter que parar de se estressar. Você vai ter que parar de estressar aquela musculatura. É a mesma coisa. Então, se você está lá no seu trabalho e você está numa rotina estressante, você entende de que, no mínimo, em casa tem que existir um equilíbrio. Você tem que chegar em casa e ter uma rotina onde esse estresse diminua, que é justamente o que a gente vai mencionar aqui quanto às rotinas. Então, vamos entrar nessas rotinas já, meninas? O que vocês acham? Pode ser. Podemos. Então, vamos lá. Quer começar? Pode falar, Nath. Eu vou falar cada uma e aí a gente bate papo um pouquinho em cada ponto, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Primeira rotina a gente já mencionou um pouco aqui, mas eu gostaria de enfatizar que são a questão da atividade física. O quão é importante ter uma atividade física incluída no seu dia a dia para lidar com o estresse. E atividade física, gente, não precisa ser academia, tá? Não é só a academia que existe na vida. Existem vários outros tipos de esporte, de atividade física, uma caminhada, uma bicicleta, né? Tem várias opções para você adotar no dia a dia, mas o importante é que você adote esse hábito por uma série de questões de saúde, né? Incluindo disposição, né? Energia mental, memória, até por circulação sanguínea e também para o estresse. Falar, Márcia? Pode Acho que a falar. Márcia está travando. Quer falar primeiro, Márcia? Pode falar. Atividade física, na verdade, assim, eu estou passando por isso nesse momento. Eu sempre pratiquei atividade física, eu sempre gostei de atividade física. E a gente tem essa cultura, né? É uma coisa muito cultural isso mesmo, né? A gente trata ao invés de prevenir, né? É uma questão cultural nossa. Sim. Já está enraizado isso em nós. Então, eu sempre gostei de caminhar, de fazer pedalada, e atualmente eu estou precisando muito por causa da questão hormonal, né? Então, vou ter que começar novamente a fazer musculação, e é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu não tenho problema nenhum com atividade física, diferente de muitas pessoas que têm essa questão, né? Que não gosta, que acha que isso não é legal, não é bom. Os benefícios que traz a atividade física são muito maiores do que a vontade. Vamos dizer que quando você vai fazer, depois passa. Você começa a ficar entrando num processo de hormonal, que vai liberando ocitocina, endorfina, que são sentimentos, hormônios que fazem parte do nosso bem-estar e da nossa saúde, que isso vai causando uma tremenda felicidade, uma satisfação de estar ali fazendo, entendeu? Então, eu sempre disse que é tudo um conjunto, e para mim funciona assim, é um conjunto. E eu sempre faço isso na rotina da manhã, por exemplo, é uma rotina que eu tenho uma agenda.
10 para 6 da manhã eu acordo e eu faço uma meditação às 6 da manhã com o meu mestre Tadashi Kadomoto, que eu acho que vocês conhecem. 6 da manhã, todos os dias. Isso faz anos. Isso é que vai me trazer o equilíbrio já. Começa 7 horas. Aí 7 horas eu tenho uma rotina. Eu como uma fruta. Aí 8 horas, 7 e meia eu faço um café ou como alguma coisa e vou para minha atividade física. Então eu elimino isso para mim, que possa vir ser um empecilho de tarde e eu me sabotar e dizer, agora de tarde não. Não tô legal, não tô bem, não vou. Então eu já faço tudo pela manhã. Isso é eu, né? Eu costumo fazer assim. Funciona para mim assim. Sim. Então eu já acordo, já coloco um óleo essencial que já me dá ânimo. Isso vai depender de como eu acordei, de como eu dormi à noite, como foi meu dia anterior. Tudo isso eu vou aprendendo a equilibrar, né? Então é super importante a gente começar, seja o que for, pedalada, seja patins, seja caminhada, né? Seja musculação direto, melhor ainda. Movimento, né? É o movimento corporal. É o movimento. Eu falo que a atividade física, seja ela musculação, ou seja ela qual for, o objetivo principal é a consciência corporal. Porque quanto mais, da mesma forma que você tem a consciência mental do conteúdo que já existe, tem a consciência corporal, né? Aonde dói, qual é o músculo. Na própria musculação, você começa a entender qual é o exercício que você vai fazer, que vai pegar tal músculo, né? Enfim. Então, a consciência corporal te faz compreender em que nível de estresse você está. E, ao mesmo tempo, começa a te dar sinais de que você está indo por um caminho que pode ser que seja o seu limite. Então, a importância, além de tudo que vocês já mencionaram, tem a consciência corporal, né? Nossa, maravilhoso. Depois que eu comecei a praticar atividade física por bom tempo, eu ganhei uma consciência corporal imensa, assim. E hoje eu tenho muito mais sabedoria no sentido de o que eu como que causa no meu corpo, né? Então eu tenho esse, não controle, mas eu tenho essa consciência mesmo, né? E aí, com isso, Sim. com essas informações que o meu próprio corpo me dá, né, eu consigo lidar muito melhor, né? Eu consigo me planejar melhor, né, para minha vida, né? Se eu tenho uma reunião importante, né, o que eu tenho que fazer antes, né? Eu tenho que relaxar, eu tenho que ter um sono, né, duradouro e bom, né? Então, e outra coisa que a atividade física ajuda muito é você praticar o mindfulness, né? Você estar presente, né? E eu sou uma pessoa que eu sou meio avoada. Não, mentira. Não é que eu sou avoada, é que eu penso bastante, né? Reflito bastante. Então, a atividade Muita física, energia, né? ela me Energia ajuda, mental. ela me ajuda a Focar. ancorar meus pés, A né? ancorar. A ancorar e Então, aí é cara, justamente o que a gente estava falando, né? A energia do estresse, ele justamente te faz ter foco. E o exercício físico, ele ativa essa energia. olha, tá vendo? Informação importante. Ativa. Maravilhoso. Legal. Então, Qual pratique que é o atividade segundo física e vamos que vamos. O segundo, deixa eu só pegar o roteiro, que dá uma apagada. O segundo a Márcia comentou antes, mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso, que é a tal da rotina matinal. A importância da rotina matinal para nossa vida, né? Para o estresse. A rotina matinal é o que vai ditar como vai ser o seu dia, né? Então, eu, por exemplo, eu queria adotar o hábito de ler, né? Eu sempre começava a ler e parava no meio, parava no, sabe? Falei, cara, eu preciso ler, né? E aí, o que eu pensei? Aí eu comecei a ler, eu até peguei um livro aqui, ó. Eu tô lendo esse livro. O Poder do Hábito, inclusive, né? E eu todo dia de manhã eu acordo e faço meu café, né? Eu faço meu café e arrumo a cozinha, porque quando você arruma uma coisa, uma cozinha, quando você começa a arrumar a casa, sua cama, você já ativa um negócio dentro de você e fala assim, cara, concluído, gostoso. né? Qual que é a próxima tarefa?
E aí eu falei, eu estabeleci uma meta que é ler no mínimo meia hora por dia e 20 páginas do livro por dia. Aí eu comecei lá para abril desse ano, né? Cara, eu já li 10 livros. Uhum. Brincadeira. Olha. Só lendo todos os dias de manhã, meia hora por dia. E assim, foi impressionante, porque Eu primeiro que sempre gostei eu de ler adotei essa também. rotina matinal, Uhum. né? E eu colocava na agenda do dia. Uma noite anterior eu programo a minha agenda, então eu colocava 8h30, ou 9h30, ou 10 horas, 20 minutos de leitura. Até eu criar o hábito Super de fazer isso importante. sozinha. Uhum. É muito bom. Muito bom. Exatamente. E aí tem gente que faz meditação, tem gente que faz atividade física logo de manhã, né? Eu prefiro fazer atividade física à noite, fim da tarde ali, que para mim é um relaxamento, né? Uhum. Ao contrário das pessoas que despertam, para mim é uma coisa que meio que relaxa, assim. Então, é muito bom ter essa rotina matinal. Comenta aí vocês. É maravilhoso. Eu faço meditação, depende de muito como está o dia. Se eu estou mais ansiosa, mais agitada, aí eu medito 3 a 4 vezes por dia. Aí não tem limite, aí porque a rotina é 6 da manhã e 8h30 da noite. Essa é todos os dias. Então, se eu estou muito mais ansiosa, antes do almoço eu medito, à tarde. Conforme eu vou tendo a necessidade, eu paro 10 minutos e acalmo a minha mente. E isso é maravilhoso, né? E qual que é o seu objetivo com a meditação? Tipo, tem algum objetivo ou você medita quando tem estresse? Como? É uma rotina também. Eu entendo que a meditação, ela me conecta com as coisas, com o meu eu superior, comigo, com o que eu gosto, com o que eu acalma meu pensamento, minha mente. Me preparo para o estresse. É um preparo para o estresse. E não, Interessante. é muito bom, é muito bom. Também os óleos ajudam muito nisso. Lavanda, tangerina, os óleos que acalmam e que aterram, né? Conectam a gente com as nossas emoções, né? São muito bons. Então ajuda muito isso. É um processo realmente muito interessante, porque eu digo que basicamente na vida a gente precisa para tudo inteligência emocional. Quando a gente consegue atingir isso, tudo fica mais simples, né? Não mais fácil, mas fica mais simples, né, meninas? E a gente consegue aprender, a gente consegue estudar, a gente consegue focar, a gente consegue entender o que isso é bom para nós, por que isso é bom, né? Qual que é a importância disso para nós e para outras pessoas, né? E é isso. Eu tenho uma crença de Adoro. que a gente deveria ter inteligência emocional como matéria obrigatória nas escolas. Eu Porque a também. gente cresce com isso, a gente adulta sem essa informação, sem essa sabedoria, e a gente, só toma. Só que aí a porrada, gente entra né? Só muito na derrapa. parte política, né? Se a gente Para for falar em manter. questão a isso, a gente entra muito na parte política, né? Porque cidadãos inteligentes não fazem votos inteligentes e aí a gente gera um outro tipo de polêmica. Mas E por para isso que chegar assim, nesse quando a gente equilíbrio, precisa. a gente precisa olhar. Eu sempre digo que para chegar nesse equilíbrio entre razão e emoção, porque sentimentos estão aqui, a razão está aqui. É um caminho longo, né? É um caminho longo. Depende. Para algumas questões minhas emocionais, eu levei anos para conseguir entender. Não é muito longe o caminho daqui da razão e do coração, se a gente for pensar, né? Mas o tempo que leva para a gente fazer essa cura e olhar para algumas coisas pode ser mais longo para uns e para outros pode ser não tanto, né? Então, equilíbrio É que depende do caminho que a pessoa quer levar para poder resolver, né? Que na verdade, Márcia, os nossos sentimentos eles estão aqui.
é a mente que interpreta eles também. Nós sentimos com o coração porque nós temos um motivo especial por conta da personalidade. Mas o que interpreta suas emoções é todo o conteúdo mental. Óbvio que a gente não pode separar o ser humano do espírito, da matéria e da mente, né? Mas o que de fato interpreta o teu conteúdo emocional é a tua mente. Nós falamos que temos por volta ali de 70 mil pensamentos diários que vão influenciar o seu pensamento de amanhã. Então, se hoje você está alimentando esses pensamentos hoje de forma ruim, negativa, amanhã você provavelmente terá sentimentos negativos, que é a interpretação da sua mente quanto a tudo que você já absorveu no dia anterior. A rotina matinal, ela já serve justamente para você preparar o corpo e a mente para entender o seguinte: o que espera vocês? É como se fosse algo, uma previsibilidade, algo que dissesse assim, olha, o dia de hoje te espera muita coisa. Se você ficar na sua cama, a sua mente vai ficar lá preguiçosa. Por quê? Ela não está esperando absolutamente nada. Por isso que quanto mais você fica ao despertar em cima da cama, mais vontade você quer, porque a sua mente começa a ficar confortável ali. O seu corpo também começa a ficar confortável. E aí a rotina matinal faz com que ele comece a despertar e acordar. Peraí, no meu caso, eu tenho um hábito. Isso já é de mim. Todas as minhas lives, quem me vê bebendo água. Eu tenho o hábito de acordar e beber água. Essa é a única coisa que, de fato, eu consigo fazer todos os dias. Da mesma forma. Por quê? Porque eu tenho criança. E quem tem criança não consegue, de fato, seguir o primeiro horário ali na rotina. Porque depende do bem-estar deles, né? Sim. Mas, assim, a primeira coisa que eu faço por mim é beber água. Então, quando eu bebo água, é como se o meu corpo entendesse. E a minha mente também. É a hora de acordar. É a hora de estar preparada para o dia. E aí eu vou pensar em outras coisas. Eu já testei. Se eu não beber água, o meu corpo parece que ele não funciona. Por quê? Porque ele já está acostumado. Quando eu engravidei da minha filha, eu tive muitas dificuldades de ir ao banheiro, muito intestino. E a médica falava assim, olha, nós temos 2 cérebros, o de cima e o de baixo. No caso, é o nosso sistema nervoso controlando tudo, né? E se você não tem uma rotina, ele não consegue entender que você precisa ir ao banheiro. Porque você precisa treiná-lo e dizer a ele, olha, acorda que eu preciso ir no banheiro. Então é a mesma coisa, né? Então a rotina matinal, ela serve justamente como um despertar gradativo, né? Olha que do legal. seu corpo e da sua mente. Maravilhoso. É assim que eu entendo. Que tu entende. Perfeito. Maravilhoso. Eu venho estudando um pouco Muita sobre conexão. rotina matinal, mas essa informação é bem nova e muito boa. Que bom, eu só estou sentindo no caminho, então. Então vamos fazer. E aí é importante dizer que cada um funciona de uma forma, né? Tem pessoas que funcionam mais devagar de manhã. E tudo bem se a sua rotina for noturna. Mas o objetivo é o seguinte: é dizer, faça uma rotina que te relaxe. Comece a criar um hábito que faça uma rotina a te desligar o seu corpo. Não só acordar, mas desligar. Porque acordar é fato que ele vai acordar. Você vai precisar que a sua mente desperte para você resolver o seu dia. Você vai precisar que a sua mente desperte para que você possa ir trabalhar. Mas quando você compreende de que o truque está, eu preciso aprender a relaxar e desligar, aí você cria uma rotina. Peraí, quando eu chegar em casa, como que vai ser a minha rotina? Até a minha hora de chegar na cama. Porque o problema é na hora de chegar na cama e poder dormir e ter um sono que seja reparador. Porque é ele que vai te fazer, no próximo dia, não ter um acúmulo de estresse. Né? Então, qual é a rotina que eu vou utilizar? Será que eu vou chegar em casa, me limitar em 1 hora de TV, 1 hora de celular, antes de chegar na cama, não ligar, não mexer no celular para que minha mente possa relaxar e desligar. Isso tudo precisa você se entender se entender até chegar lá. Porque senão o seu corpo vai acumular energia sim. E vai... Ou você para ou ele te para.
É assim. Comer muito Loucura. tarde também não é bom, né? Tem que comer mais cedo, Não. tem que criar Vamos uma falar rotina. disso ainda também. Vamos para o terceiro hábito. Concluir a atividade, né, que você está preocupado, né, que você está estressado, resolver, né? Às vezes a gente, nossa, não sei o quê, mas você tem como resolver? Primeira pergunta, você é uma coisa que está sob seu poder, né? Você consegue resolver? Se não está nas suas mãos, relaxa, entendeu? Agora, se tiver nas suas mãos, toma uma atitude, né? Vai para frente, lidere essa questão e tenta resolver da melhor forma possível, né? E lembrar que todos nós aqui estamos aqui, principalmente nós que estamos em busca de crescimento profissional, crescimento pessoal, uma hora a gente vai sofrer estresse, porque faz parte do crescimento. Para crescer, para melhorar, para ganhar novas habilidades, você precisa se estressar, né? Você passa por isso, né? É inevitável. Então, encarar de uma forma, tipo, agradeça que você está tendo esse estresse, porque você está crescendo, né? Você está indo para frente. Né? Então, tomar uma atitude também, dar o comando para o seu cérebro para ele ver solução naquilo, né? Para ele concluir aquilo da melhor forma. Se você coloca uma posição, tô estressado, igual o TED Talk que a gente viu da mulher, que fala assim, as pessoas que acham ruim estar estressadas, elas que vão mais sofrer com o ter estresse. problemas. Porque ela vai dar comando pro cérebro dela. Assim, cérebro, o estresse não é bom. Aí o cérebro vai acreditar nisso. Né? O cérebro vai promover uma série de atividades do seu corpo que vai buscar que o estresse não é bom. E aí vai dar problema de coração, vai dar problema de artéria, não sei o que, não sei o que. Agora, quando você encara o estresse de uma forma, né, positiva, mas uma forma produtiva, vamos dizer natural. assim. Né? E você toma atitude. Natural. É algo natural. Isso. Natural. E você toma uma atitude. Quando você toma uma atitude, você não só está resolvendo o problema, o caminho para resolver o problema, mas também você está mandando mensagem para o cérebro para ele entender que faz parte do processo, né? E arrumar a solução para aquele problema. Então, isso. Concluir a atividade, né? Você dá o passo para concluir a atividade que está se preocupando. Eu vejo muito, por exemplo... Quer comentar, Márcia, sobre a atividade? Oi? Não, Quer comentar essa parte de atividade? Não, tá tranquilo. Eu também concordo muito com isso. Eu acho que a gente pensa a respeito. Tudo que a gente pensa acontece, é isso. Não tem muito o que falar, né? Realmente, é a gente que comanda isso, é a gente que decide isso, é a gente que determina isso na vida, como tudo que a gente faz, que a gente se propõe a fazer na vida da gente. O objetivo, a gente tem que focar no objetivo para poder fazer e passar pelos obstáculos, né? Que isso é inevitável. A gente estava falando, que nem a gente falou, né? É inevitável. E aí a gente vai buscar essas ferramentas todas para poder chegar ao nosso objetivo final de forma mais leve, de forma natural, de forma que a gente possa ter mais saúde, né? Mais saúde, mais longevidade. Traçando esse mapa aí, o nosso corpo ele fala com a gente o tempo todo, constantemente. Maravilhoso isso, né? Por dia, nós somos instantes, nós somos uma caixinha, né? Fica ali guardada. Assim, e as pessoas vão acessando isso para a gente o tempo todo. Então não tem como a gente não perceber que as coisas precisam ser, né? Ter ferramentas e usar elas, né? Então a gente vai ter essa decisão. Quanto à atividade, Uhum. Quanto à atividade, eu acredito que é o seguinte: o primeiro ponto, quando você fala de
obrigações e responsabilidade no seu dia, é você ter em mente o seguinte: não queira resolver a sua vida inteira em um dia. Eu tenho 30 anos. Se eu quiser tentar resolver a minha vida inteira em um dia, eu vou fatidicamente me estressar. E muito. E me frustrar. De por forma variar a situação. negativa, né? Então, não é negativa. Então, não queira resolver a sua vida e todos os seus problemas em um dia só. Primeiro, isto por quê? Porque tudo tem o seu tempo para ser resolvido. Eu tenho o tempo correto. Você querendo que ele seja mais rápido ou você querendo que ele vá devagar, tudo tem o seu tempo, o seu processo para ser resolvido. Então, não adianta querer resolver de um dia para a noite. Passa, óbvio. Eu sou do tipo de pessoa que eu gosto de pegar um problema e resolvê-lo, concluí-lo. Mas muitas vezes eu precisei aprender de que existe um processo para isso e você precisa compreender isso. E o segundo ponto que é bem importante quando a gente fala de atividades, você terá várias atividades, mas priorize aquelas que só dependem exclusivamente de você. Porque você pode sim ter várias atividades, mas, por exemplo, eu como mãe, alguém pode trocar a minha filha, alguém pode dar banho nela, mas amamentar não. Ah, tá. É insubstituível, entende? Então, esta atividade da amamentação, agora não mais porque ela se alimenta já, come, mas quando era só amamentação, ninguém podia me substituir. Então, esta era uma das atividades que tinha prioridade. E aí, quanto à casa, quanto a coisas no seu trabalho, né? Quanto várias outras atividades que não dependem só exclusivamente de você. Você precisa ter consciência disso. O que depende exclusivamente de mim? Então, eu vou me dedicar ao que depende exclusivamente de mim e delegar para outra pessoa aquilo que pode ser de outra pessoa, que não necessariamente eu preciso fazer. Entende? Então, assim, é importante você colocar prioridades no seu dia e que essas prioridades sejam aquelas coisas que só dependem da sua mão. Aí, o que acontece aí quando você começa a fazer essa organização mental? Você começa a abrir mão do controle e entender, eu não preciso de tudo. Porque se eu precisar de tudo, eu vou me estressar com tudo. Nossa, é maravilhoso. É Eu vou me libertador. sobrecarregar em tudo. Libertador quando Entende? você toma essa consciência. Libertador. Nossa, porque você realmente se preocupa com aquilo que você deve se preocupar, né? E aí você passa a ficar mais tranquilo, mais relaxado e por isso que é importante também a inteligência emocional, né? Como a Márcia falou, você ter essa Mais consciência. feliz, né? A gente se sente mais feliz, a gente cuidando dos nossos, de nós, né? E aí eu queria comentar uma outra atividade que é super importante, que é fazer atividades manuais, que ajuda muito, né? Sei lá, lavar uma louça, fazer se você costura, algo que realmente você tem que prender atenção, até uma leitura, né? Ajuda isso, mas eu quero enfatizar, na verdade, o trabalho manual, porque o manual ele tira daqui, né? E vai para a atividade que você está fazendo, né? Então, sei lá, por exemplo, lavar louça, estender uma roupa. Estender uma roupa. É como se fosse um hobby também, né? Um hobby que você possa agregar no seu dia a dia, que te faça somente se concentrar naquilo, né? Desligar das outras coisas. Então, na época de acho que da nossa avó, a minha avó era muito do crochê, da costura. Então, assim, era um momento que era dela, não era mais de ninguém, era só dela. E ela só estava concentrada ali no objetivo de ou fazer a manta dela, ou fazer um sapatinho, enfim. E como era é uma atividade onde você... Né? Era gostoso de ver. Sim. Né? Como era gostoso de ver. Né? Ai, saudade da minha Então, agregar uma atividade de... agregar uma atividade que você possa ter como hobby, que te provoque prazer em fazê-la, é extremamente importante. Principalmente prazer. É isso aí. Descobrir coisas que trazem prazer pra gente, isso é incrível.
eu voltei a andar de patins, que era uma coisa que eu fazia na minha adolescência. Olha, Que que legal! legal. Então é uma coisa desafiadora. Eu gosto de estar sempre de me colocar em desafio. Eu gosto de me colocar isso, né, nesse movimento, porque, Adorei. claro, com todos os cuidados, né, meninas? Coloco joelheira, um capacete, tudo certinho, né? Vou mandar uma Sim. foto depois, vou postar no Instagram quando eu estiver andando um pouquinho melhor, tá? Mostra Maravilhoso. sim, eu quero ver. E Também quero. como que é importante a gente trazer isso, né? Resgatar isso, porque eu andava quando eu era adolescente, eu era apaixonada por andar de patins, eu andava muito bem, assim. Então, traz uma sensação Aventureira desde pequena. que volta, assim, parece que tu volta, resgata tanta coisa boa, isso é Você importante. resgata. Resgata a sua criança interior ali. Interior, Muito legal. aham, eu preciso, Ai, que né? Nós precisamos. bonitinha. Muito É legal. muito bom. E eu queria falar também do hábito de você encarar os problemas, né? De você encarar aquilo que está te deixando estressado, encarar, né? Bater de frente não é ficar agressiva, ter uma postura agressiva, mas sim conversar com o problema, né? Conversar com você mesma e, e pensar o que você pode fazer para melhorar ou né, qual que é a solução, né? E negociar consigo mesma, porque às vezes você se sente pressionado. Eu tenho uma experiência, eu estou fazendo mestrado, né? E tem bastante trabalho de mestrado, né? Eu vejo meus colegas da universidade tendo muito estresse com relação aos prazos dos assessments, que chama. Uhum. E fica no estresse e tem que entregar, tem que entregar, tem que entregar. Tá, calma, Botar água né? pra mim. Lembra-se qual que é o próximo passo que você tem que fazer, né? Lembrar do próximo passo. Né? Porque a gente fica preocupada com a data da entrega do assessment e a nota que eu vou tirar e que não sei o quê. E aí você esquece da única coisa que você tem que fazer ali, né? Então, Obrigada. encare o problema, né? Medite sobre o problema. Eu aprendi que meditar não é só meditar respiração, né? Meditar também é você refletir sobre um ponto ali, né? Então, medite sobre o problema e pensa em quais soluções você tem ali para você que esteja ao seu alcance, né? Obviamente. E negocie, né? Negocie consigo mesma, negocie com as pessoas à sua volta, né? Às vezes você está estressado porque você está pressionado por causa do seu cônjuge, do seu parceiro, né? Você tá conversa, fala assim, cara, eu tô me sentindo assim, né? Eu preciso fazer tal tarefa. Será que tem como negociar? Será que tem como estender os prazos? Será que tem como, né? E aí você ganhar essa habilidade de negociação que é muito importante, né? Que você dá e troca. E quando você dá, né? Você tá fazendo alguma coisa, né? Você tá dando um comando pro seu cérebro tomando atitude, né? E por outro lado, alivia, porque você vai receber de volta. Você negociou com a pessoa, você negociou consigo mesma, né? É... Sim. É muito Então, eu massa da acho. gente também fazer, quando a gente faz isso, a gente está fazendo isso em respeito a nós, né? Principalmente. A gente está sendo sincera e honesta com a gente, né? Então, eu acho isso tão legal. Assim como nos relacionamentos, a gente às vezes não quer fazer a mesma coisa que o outro quer fazer. E tá tudo bem, né? O que não pode acontecer é você deixar de fazer algo que você gosta por alguém, né? Então, porque aí você está Com certeza. respeitando a sua vontade, né? Então, eu acho que para mim funciona assim. E tudo muito conversa, eu acho que tem que ter muito claro as coisas ser ditas, falar o que está sentindo. É super importante, né? Eu falo que as pessoas têm que aprender a parar de querer lidar com os problemas. Hum. O que isso significa? Que é você
parar de querer ficar equilibrando eles, sabe assim? De querer ficar lidando com eles. Quando você lidar com uma coisa, normalmente ela se estende demais. Você precisa parar, refletir e entender como é que eu soluciono ele. E aí foi aquilo que eu comentei anteriormente. Tudo tem um período para se resolver. Seja sincero com você, quanto tempo irá demandar de você para resolver aquilo. Porque muitas vezes os problemas eles se estendem porque você não teve foco objetivo, né? Você só ficou com ele mentalmente te consumindo, que é o lidar, sabe? Você fica com ele consumindo energia mental e de fato você não para se questionar por que que aquele problema tem tanta influência e efeito sobre mim e o porquê que eu não paro e me questiono como que eu posso resolver, porque um problema, ele tem solução. E se ele não tem uma solução agora, mas ele pode ter 1000. E você pode listar essas 1000 soluções. Até que uma hora, uma dessas 1000, elas dará certo. Uma hora, uma dessas 1000 vai resolver de fato, né? O importante é que ela não esteja consumindo energia mental e tirando de outro lugar que você deveria estar olhando. Sabe o que eu acho que deve acontecer com as pessoas, que acontece comigo? Acontecia mais, né? Hoje eu tenho mais consciência. Mas você pensa numa solução, aí tá, beleza, eu vou fazer isso. Mas se eu fizer isso, vai acontecer isso. Aí você, vai acontecer um problema lá na frente, porque você arrumou uma solução, mas essa solução vai gerar outro impacto, que vai gerar outro impacto. Aí você se pega pensando naquele problema que vai gerar se escolher aquela alternativa. Aí você entra num loop sem fim. Epa, volta. Mas aí o que acontece, Natita? Tudo na nossa vida, ela gera um impacto. Todas as nossas escolhas, elas geram impacto. Se a gente ficar com medo de fazer a escolha por conta de gerar resultado ou algum tipo de impacto, essas coisas elas vão perdurar. E problema é que nem conteúdo negativo em nossa mente. Ele começa com um pinguinho, uma gotinha. Daqui a pouco tem um oceano enorme na frente. Nossa, todo problema que se estende por muito tempo, ele acumula problema também. Ele pode até gerar um problema mais lá na frente, porque você escolheu tomar uma atitude hoje para resolvê-lo. Ele pode. Mas se ele for um único problema, ele pode também desencadear pela sua necessidade de omissão, de não tomar uma atitude, ele pode desencadear outros tipos de problema. Aí o estresse vai ser maior. Então, dobra, assim, né? Escalou. O ideal o ideal é como que eu vou resolver este problema. A objeção é totalmente o contrário da solução. Ela vai para o oposto, totalmente. É isso aí. E vai gerar impacto de qualquer forma. Uhum. Com certeza. É mesmo, verdade. Vamos lá, para sexta. Pause, slow down em inglês, vai devagar, né? Você tá naquela corrida calma, né? Não tô dizendo pra você não ter correria, é importante correria. Isso é uma coisa que a Raquel me passou durante as nossas sessões, que é justamente você ter umas pausas ao longo do dia que faça você retomar a si, né? Retomar a si, e seja com meditação, seja fazendo carinho no seu cachorro, na gata, né? Você voltar para o seu centro, porque dessa forma você volta para o seu centro. Você fica mais calmo, fica mais relaxado, você consegue olhar suas prioridades, você consegue olhar para si e perguntar como é que eu tô, né? Quais são as minhas prioridades, quais são o que eu tenho que fazer, né? E sempre... você tá no meio do caos, né? Você tá no meio do caos. Você está se sentindo um caos. Então, se você está no meio do caos e está se sentindo um caos, a pausa ela vai te fazer tomar consciência de fato do que está acontecendo. Porque se você continua ali naquele meio, você vai continuar fazendo parte do meio. Então, significa, irei continuar sendo um caos. Então, pare. Estou estressada agora nesse momento, não vou tomar nenhum tipo de atitude. Estressada no sentido de o estresse já ruim, já começa a afetar a minha consciência
e o que de fato eu vou tomar atitudes boas. Eu já começo a tomar atitudes ruins por questão do estresse. Então, eu preciso respirar, parar no meu dia, começar a compreender o que está acontecendo de fato e só voltar a agir quando eu tiver as minhas reais capacidades de acordo para poder agir. Isso é o que Isso deve acontece muito acontecer, né? Isso é o que deve Isso, Mas olha, tem empresas que já estão começando a perceber que causa um impacto extraordinário quando o funcionário está trabalhando por várias horas e ele não para. E quando ele resolve parar, dar uma pausa, um descanso daquilo que ele está fazendo, e quando ele retoma, ele já retoma com outro tipo de consciência. É como se tivesse ido uma pessoa estressada e voltado uma pessoa mais tranquila. Tem empresas que elas já estão começando a ter esse tipo de consciência. Então, às vezes a pessoa faz atividades por 30 minutos e são aquelas atividades que exigem demais delas, e aí elas dão uma pausa, né, de 10, 15 minutos e elas acabam voltando outras pessoas. Justamente por isso. Porque você se afasta do que está te estressando agora nesse momento, toma consciência de fato daquilo que está te estressando, relaxa e volta. Aí você volta de uma maneira mais consciente, né? Aquilo dali não está mais te fazendo tanta influência como estava antes, né? É muito satisfatório. É como se você recarregasse a energia, né? Você... Agora imagina, né? Imagina o seguinte, eu estou correndo, meu corpo ele está começando a pedir pausa, né? Na corrida tem um momento de trotar, para quem pratica corrida entende um pouco sobre isso. Tem um momento que você corre, que é o momento mais ativo da corrida, tem um momento que você trota. E antes mesmo você precisa começar a aquecer a musculatura, caminhar, até chegar a correr, você também tem que trotar e correr. E aí, no meio da corrida, para que você alcance mais quilômetros na corrida, principalmente quando você está iniciando a corrida, você precisa trotar. Esse trotar é como se desse um espaço de tempo para que a sua musculatura se recupere, para que você volte a correr novamente mais rápido ainda, entende? Então é isso. É como se você está numa atividade que agora ela é extremamente estressante, você dá uma pausa e você volta a praticá-la de uma forma diferente, uma consciência diferente, porque você se permitiu relaxar o suficiente para poder voltar a fazer a atividade necessária e a sua concentração precisa estar ali. É porque é o cérebro, né? O cérebro ele precisa dar umas pausas para ele recuperar a energia, né? E o cérebro ele gasta muita energia quando você está focado em alguma coisa, quando você está naquele mundo caótico. Então, essas pausas que você está falando, Rá, ajuda o cérebro a se recompor, né? A restabelecer todos a dinâmica neural, né? Essas coisas. E aí, para voltar com tudo. Quando volta com tudo, você vai com aquele aprendizado, né, que você adquiriu no caos e mais cansado. E aí que a produtividade aumenta escala muito. Sim, de forma escalável, sim. Exato. Tem razão. Qual que é a próxima hábito aí? Faltam 4, né? Pergunta, alguém que estiver aqui na live, se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Aí a gente vai tentar responder aqui. Bom, escrever diário. Anotar os seus sentimentos, anotar... você realmente tirar da sua cabeça e colocar no papel. Vários livros que eu li, inclusive esse ano, vários livros, eles falam para você, eles falam dos benefícios de você escrever. Né? Que quando você escreve, você visualiza, né? Você consegue conversar, você consegue concretizar aquilo e negociar, né? E memorizar ou trabalhar de uma forma que você tenha consciência, né? Você conscientiza o seu inconsciente e consegue moldar. Nossa, achei muito sensacional. E tem um livro que fala muito do poder da imaginação, né? Que a nossa imaginação ela é muito poderosa no sentido da gente associar todas as informações que a gente tem no nosso cérebro
e criar coisas, né? E quando a gente cria essas coisas por meio da imaginação e escreve, é uma forma de mentalizar de uma forma muito mais poderosa, né? Parece que aí envolve a questão da lei da atração, da fé, enfim, mas que também ajuda no estresse no sentido de descarregar, né? De você encarar o problema de frente também, né? Conseguir conversar, conseguir até contrapor, né? Tipo, se tem um pensamento meu, assim, você não consegue, você não é capaz, não sei o quê. Quando você escreve, fala, não, eu consigo, né? Eu tenho provas, aí você busca no seu cérebro provas que você consegue, né? E aí você vai trabalhando a sua mente nisso. Sim, é muito bom. Eu gosto muito de escrever as coisas que eu leio também. Eu gosto de alguns momentos. No livro a gente costuma sublinhar algumas coisas que acho interessante. Essas coisas que eu sublinho, eu costumo colocar num caderno todo dia. Então é um exercício. E às vezes vai estar fazendo alguma coisa, vai olhar para aquilo ali futuramente, que tu não vai abrir um livro, né? Por exemplo, e ir lá naquela página todo dia. Então, às vezes tu tá ali que tu escreveu, já tem uma outra interpretação, né? Um outro entendimento Sim. ali. E que a gente muda o tempo todo, né? Que bom, né? Que a gente muda constantemente, que a gente melhora, que a gente. Né? Tem algumas práticas terapêuticas que eles chamam até de escrita terapêutica, né? Que você escrever, você liberta, né? Como se você tirasse esse conteúdo mental que fica ali te consumindo e você colocasse ele no papel para ele se concretizar, vamos dizer assim, se tornar matéria, né? E você tomar consciência de que, porque assim, nosso conteúdo mental ele também passa por uma certa instabilidade, né? Uma hora você se conecta com algo e ele te faz pensar também de uma forma diferente. Você muda de ambiente, aquele ambiente ele começa a te despertar coisas também diferentes. Então, a escrita te faz ter clareza quanto a isso. Você começa a observar o quanto cada ambiente que você alterou, por exemplo, no seu dia, teve influência, né? Então, se você faz essa escrita, você consegue acompanhar. É bem legal. Vamos para uma das minhas favoritas, é dormir bem. Dormir bem melhora em tudo, muita coisa, mas muita coisa. Dormir bem, e dormir bem entre 7 e 8 horas, no mínimo 7 horas. Dormir de uma forma, por exemplo, sem comer muito perto da hora de você dormir, como a Márcia comentou no início da live. Você evitar celular, luz, né, que entra nos seus olhos antes de dormir também é super importante, né? Porque você dá um comando pro seu cérebro para você slow down e dormir. Dormir também faz bem uma série de coisas, benefícios, né? Para aprendizado, para exposição, para estresse, para exercício físico, se você está com o objetivo de musculação, de crescer massa, de perder peso, também dormir é uma ferramenta essencial. Sim. Quer comentar, Márcia? Eu gosto muito de preparar de noite. Eu já começo colocando os olhos mais calmantes. Eu já começo já a fazer um ritual. Faço uma meditação, um reiki. Um reiki é muito bom. Inclusive, eu estou aqui com o meu difusor, ó. Ele fica aqui, eu fico inalando ar. Que legal. Eu já estou me preparando. Depois dessa live maravilhosa com vocês, aí é só relaxar depois. Então, é muito importante ter essa noite aí de sono restauradora para determinar como é que vai ser o dia amanhã, né? O dia amanhã, será que a gente vai estar bem, vai estar disposta, ou a gente vai estar ali, né? Nossa, naquela energia baixa, naquela vibração baixa. E aí começa tudo dando errado, né? Aí acaba isso, acontece aquilo, porque a gente atrai tudo isso, né? Com a nossa energia. Então, o sono ele precisa ser reparador para a gente poder, se recompor, fazer esse reparo celular do corpo, né?
que é fundamental, essencial para a gente na manutenção aí. Então, tem muitas ferramentas legais. Os óleos essenciais são uma que eu amo. A Natita falou também um ponto que é importante. Por que que o dia é claro e a noite é escuro? Porque Tem uma o dia razão é o perfeita. momento que você faz atividades, e à noite você é o momento que você tem que desligar. E hoje a maioria das pessoas, elas vão para a cama, né, com o celular no rosto. E isso faz com que o seu cérebro ainda continue a atividade ali. Ele não consegue começar a relaxar e desligar para que você chegue ao ponto de relaxamento e descanso. Então é necessário, além de tudo que as meninas já comentaram, é compreender como você vai fazer para que ao chegar na cama você consiga de fato dormir, né? Isso. É Tem que verdade. garantir para... Dormir profundo, né? Porque tem aquele sono que tu dorme que qualquer coisa tu desperta. E esse sono que é o sono correto, que vem todo esse preparo que a gente faz, baixa o volume da televisão, baixa o volume do som. Aqui em casa não se vê televisão, é muito raro, então não tem problema. É mais a questão do celular mesmo. Eu como trabalho, então eu sempre nos meus atendimentos, eu nunca tive esse relógio assim de eu trabalho, ter horário para trabalhar e horário para sair. Eu nunca respeitei muito isso. Eu sempre trabalhei como autônomo, como empreendedor. Então, se eu tenho uma pessoa que precisa da minha consultoria e me chama no WhatsApp, até a hora que ele está ligado, Sim. eu atendo, entendeu? Mas eu não tenho o hábito de levar o celular. Na hora do almoço é uma coisa que eu não olho o celular e antes de dormir é uma hora que eu não olho o celular. Então são dois momentos que é assim muito importante. Eu não abro mão mesmo no almoço e antes de dormir. Então é Muito É bem bom, importante. super importante. importante. Muito bom. Tem mais algum ponto, Nath? Qual é o outro ponto? Mais dois. Natureza. A Raquel é uma super especialista nisso. Não Só ouvi. comentar. Tá Desculpa, bom. natureza. Estar em contato com a natureza, de alguma forma, né? Seja uma praia, seja um parque que tenha verde, seja um animal, seja olhar para a natureza, já te acalma, né? É porque você entra no ritmo da natureza. A natureza ela tem um ritmo muito mais equilibrado, né? Vamos dizer assim. E, enfim, depois que eu comecei a prestar um pouco mais atenção nisso, até por conta de um advice da Raquel. É super importante, né? Você ter esse contato com a natureza, ela dá uma sensação incrível, incrível, assim, né? De fazer parte. Fazer parte Nós e fazemos parte da natureza, na verdade, né? Nós somos animais, só que animais racionais. Então, nós fazemos parte dessa natureza. Nós somos elas, na verdade, né? E quando você está conectada com a própria natureza que já existe dentro de você conectada com a natureza material, né? Física, isso faz com que você olhe um pouco mais para dentro e entenda, se Deus fez tudo isso eu já vou para a parte de Deus, né? Porque eu acredito muito em Deus. Então, se Deus fez tudo isso, né? Toda essa beleza, por que que eu me sinto menos merecedora de algo? Eu sou tanto quanto a imagem de tudo isso, entende? Eu faço parte de toda essa criação. Então, eu tenho um valor também. Então, quando você se conecta à natureza, você compreende que você tem este valor como criação. Você também é divino, tanto quanto, sabe? Perfeito. maravilhoso. A gente se desconecta, a gente se desconectou muito disso, né? Nessa correria que a gente vive, nesse mundo, né, de carreira, né, de ter coisas, comprar coisas, ganhar dinheiro. Então, a gente se perde um pouco nisso. E até tem um ceticismo, né? Você vai, natureza. Né? Tem uma menina do nosso grupo aqui na Austrália, que ela é super natureza, né? Vegetariana e tal. E aí,
um dia ela comentou no meio do grupo que ela gostava de abraçar a árvore. A galera rachou o bico, entendeu? Assim, a menina que vai abraçar a árvore, ela fica com a menina que abraça a árvore. Mas, cara, assim, ela tá tão avançada, ela entendeu, né? Ela entendeu o que o poder da natureza, né? Ela entendeu que ela é a natureza. Ao abraçar a árvore, ela está em contato com a essência dela mesma, né? E quando ela transmitiu isso pro grupo, o grupo está tão desconectado disso que eles caçoavam, né? Caçoam até hoje. Então, e é triste, trágico, que seja até cômico, né? De tão trágico seja é cômico, né? De ver as pessoas caçoando. E não tem maldade, né? Nessas pessoas. É que elas não estão nessa vibe, né? Nessa ambiente. Então é muito Não tem interessante. a consciência, né? Ainda não está conectada a essa consciência. Exatamente. Tão E bom. o último. Oba! Qual é? Gente, o autocuidado. Autocuidado envolve autoconhecimento, você tirar eu tiro pelo menos 1, 2, 3 horas por dia para mim. Mas se você tirar meia hora, 1 hora por dia para você, seja tomar um banho de erva, seja, sabe, estudar o autoconhecimento, né, você fazer uma coisa que você gosta, né, tomar um banho, não sei, tem várias coisas que você pode fazer, inclusive usar os olhos da Dona Márcia. Os olhos do Terra. Eles vão te ajudar o que tu precisa, né? É muito bom. É muito de falar com a gente mesma. Hoje eu estou precisando de um balance. O balance é um equilíbrio, é o blend do equilíbrio, é um mix, vários óleos calmantes ali que fazem isso, trazem o equilíbrio para o corpo, né? Para as emoções, acessa diretamente as nossas memórias e emoções. Para porque a gente não quer deixar de fazer tudo o que a gente faz, né? A gente quer continuar fazendo, mas a gente quer fazer de forma mais tranquila, sem tanto estresse, sem deixar absorver tanta coisa que acontece, sabendo lidar com ele de forma mais leve, mais saudável e com mais harmonia, né? E por que não com mais amor, com mais generosidade? É tão incrível quando a gente consegue fazer isso, quando a gente consegue sentir isso e levar para outras pessoas que realmente isso é um propósito. É um propósito grande demais, assim. E tu tenha consciência que tu pode amenizar um pouquinho a dor do outro, isso faz um bem danado. É muito bom. Demais. Sim. E como que a gente pode usar esses óleos diariamente, Márcia? Como? Qualquer. Os óleos essenciais, então, hoje, eles podem ser usados de 3 vias, né? Aromática, que é inalando, pode ser num difusor ou pode ser aqui, inalando uma gotinha, porque como eles são muito concentrados, uma gota vale 23 xícaras de chá. É muito concentrado, muito puro. Então, você pode usar topicamente, numa massagem, né? Aqui assim, faz um rolon. Pode usar para mancha, pode usar para linhas de expressão, pode usar para uma artrose, uma dor no joelho, um desconforto abdominal. Hoje eu estou com salve e clareia, porque eu já estou entrando num período mais complicadinho. Aí eu começo a ficar mais desconfortável. E aí eu já uso salve e clareia uns dias antes, para o meu corpo receber esses benefícios já da química natural dos óleos, já para ir, né, equilibrando tudo isso. E tomando, dá para tomar na água, na bebida, no suco, dá para tomar e via oral também. Então dá para usar na comida, na culinária, tem vários óleos, tem cúrcuma, tem alecrim, tem sálvia, tem várias coisas que tu pode agregar aí na alimentação.
e para trazer tudo isso, todos esses benefícios. E não é só, tem um kit yoga que até postei no meu story. O kit yoga, ele não é só para quem pratica yoga, ele ajuda na questão emocional, né? Então ele vai te curar, vai te conectar, vai te acalmar, vai te iluminar, trazer essa luz que está apagadinha. Então, conforme a tua necessidade, ele vai estar agindo no corpo. Porque o óleo ele é interessante por causa disso. Um óleo essencial é bom para várias coisas. E ele vai agir aonde tu tem a necessidade, né? Eu tô com uma queda de cabelo, coloco alecrim no meu condicionador e no meu shampoo. E às vezes eu uso direto aqui. Então já tô com vários fiozinhos nascendo. Então é muito legal. Mas também ele me dá foco, me dá concentração, me ajuda na memória, me ajuda a estimular meu fígado e vesícula biliar. Então ele faz várias coisas, entendeu? Então a lavanda também. A lavanda é bom para o colágeno, a lavanda é bom para uma queimadura. Ah, eu queimei meu dedo aqui no fogão. Passa a lavanda direto aqui, meninas, é incrível, incrível. Eu tô com uma Olha afta, que legal. passa um melaleuca, melaleuca é um antibactericida poderoso. Ele vai te ajudar com fungo, às vezes até a gente tá naquela candidíase, uma coisa assim, uma gotinha na calcinha é maravilhoso. Para a imunidade é bom, para o sistema imunológico, vai ativar o sistema imunológico, vai manter o equilíbrio do corpo. É muito bom, é muito bom. E vai tratar várias coisas. Então, é muito, muito legal. E o aromático é mais rápido, mas o tópico também é bem legal. É 2 minutos, você já vai fazendo ali 2 minutos a 3 minutos já entra na corrente sanguínea, né? E internamente, 20 minutos já está em todo o sistema do corpo. É bem rápido também, as três formas é muito rápido. É Interessante, interessante a Márcia. pessoa colocar, né, na rotina de autocuidado. É. Falando um Sim. pouquinho de autocuidado, é interessante falar o seguinte: quando a gente fala de cuidado, a gente cuida de quem? Né? De quem tem prioridade na nossa vida. Normalmente, quando, a maioria das pessoas, quando elas ou se relacionam, ou têm outras obrigações, ou veem um filho, né? No caso como eu, né? Mãe, minha filha tem 1 ano e 4 meses. Então, assim, a pessoa ela tende a não deixar ser prioridade. E, na verdade, a sua vida, ela depende de você. No meu caso, a minha filha, ela depende de mim. Então, eu tenho que ser a minha prioridade. E quando você coloca uma rotina de autocuidado, nem que seja 30 minutos, é essa mensagem que você está levando a si, levando ao seu inconsciente. Porque é o seguinte, eu conversei ontem com a Márcia, a gente ficou até meia-noite e pouco, eu e a Márcia papiando. E eu conversei com ela. Eu tenho aqui na minha rotina de trabalho, todos os dias, levantar, acordar, me maquiar e trabalhar, entende? Todos os dias eu preciso me arrumar para poder trabalhar no meu home office, apesar de eu estar home office. Essa é a minha rotina de dizer assim, olha, você é prioridade. Eu estou dizendo a mim, você é prioridade. Por quê? Porque toda a minha vida depende de mim. A pessoa mais importante da sua vida, se não for você, deveria ser, né? Então, quando você coloca e implementa os seus autocuidados, é justamente a mensagem interna que você está levando. Eu sou a pessoa a mais importante da minha vida e sou prioridade dela. Se você está invertendo a coisa, com certeza alguma coisa entra em desequilíbrio. E pode ser sim o estresse. É verdade. Né? E a gente tem esse autocuidado tão importante quanto tomar água, é tão importante quanto fazer e parar, né, para comer, para se alimentar, para, né, tomar banho. É tão importante isso. A gente dá importância para isso, né, para o projeto que a gente está levando, para o nosso propósito, né? Como que você vai estar para outra pessoa? Como essa pessoa vai te ver, né? Eu acredito muito que
eu sabendo cuidar de mim, eu tendo um autocuidado comigo, eu vou conseguir ajudar o outro de muito melhor. Então a gente faz esse exercício com a gente primeiro, né? Tudo é primeiro com a gente, para depois com o outro. Quando tu faz isso bem, tu consegue ajudar. Eu sempre digo que nos meus atendimentos, quando chega uma pessoa que, com compulsão alimentar, ou com uma ansiedade, ou com qualquer problema, né? Que ela venha até mim, esse problema já faz parte de mim, esse problema já é meu também, né? Eu trato essa pessoa como se fosse meu primeiro atendimento. Então, eu tenho que ter esse cuidado com ela e comigo, para que eu possa ajudar ela a alcançar aí o que ela veio buscar através do meu, do meu conhecimento aí com algum Atendimento. Sim. isso. Então, E aí é interessante Maravilhoso. comentar, né? Como é, nós que cuidamos de pessoas, é interessante comentar. Não tem como cuidar de outra pessoa se você não se cuida. não. Essa história de que eu Verdade. cuido muito bem dos meus filhos e não, eu já levo para a parte de mãe por ser mãe, mas eu não tenho como cuidar muito bem dos meus filhos se eu primeiramente não cuidar de mim. Porque eu não vou estar 100% saudável para cuidar deles. Eu não tenho como cuidar das pessoas que eu atendo no momento de sessão se eu não cuidar primeiro de mim, né? Se eu não cuidar primeiro do meu lado emocional, por exemplo. Eu não tenho como. Se uma pessoa desequilibrada atender uma outra pessoa, ela vai colocar a outra pessoa em maior desequilíbrio. Perigo. Entende? Então, é isso. É perigo. E aí, se você não tem o autocuidado e você leva isso, por exemplo, no seu trabalho, você tende a desencadear, como eu falei, desequilíbrios maiores na sua vida, justamente pela falta do autocuidado. Então, priorizar quem tem prioridade. Eu sou a primeira pessoa, então é isso, né? Isso mesmo. Eu defendo muito isso também. Acho que tem que se colocar em primeiro lugar, principalmente em questão de saúde, em questão de se amar, né? De se cuidar, se dar prioridade, né? Então, e falar consigo mesma, acho que é um autocuidado muito importante. O como você fala consigo mesmo. É uma das coisas que vem revolucionando muito a minha vida, na maneira como eu falo comigo mesma. Né? Sabe aquela, nossa, que burra, você errou isso, nossa, ai, que tonta, nossa. Não, 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 tipo, parou, entendeu? Você tem que praticar o autoacolhimento, o autocuidado, sabe? O be kind to yourself, like, seja carinhosa consigo mesma, né? Seja, né? Porque se você ficar se cobrando, se chicoteando, sua autoestima vai para baixo, sua saúde vai começar a ser afetada, né? Sua imunidade também acaba sendo afetada. Então, eu acho que esse simples gesto de mudança, né, na maneira como você fala com você mesmo, eu comecei a adotar um hábito muito legal de olhar para frente do espelho, sabe? Olhar de frente do espelho e conversar comigo, falar, Nath, você é maravilhosa, olha o que você fez, né? Te amo, estou aqui porque deve sabe? Aconteceu alguma coisa mal, puta, vai passar, fica tranquila, né? A gente vai conseguir, estamos juntas. Porque eu entendi que se eu não estiver ali por mim, ninguém vai estar, né? Não tô dizendo que as pessoas não vão estar, nunca vão estar, não é isso. Mas eu tenho que estar ali por mim mesma sempre, né? Porque as pessoas, elas são temporárias, né? Temporárias no sentido de, né? Elas podem morrer, elas podem... Natita, eu estava falando exatamente isso no início da live. Agora tu falou e eu me lembrei. As pessoas, elas não vão adivinhar o que a gente está sentindo. Elas não vão nos agradar nunca. Elas não vão fazer isso. Se a gente se iludir Exatamente. de achar que elas vão nos dar carinho, ou vão nos compreender, não vão. Isso é fato.
Até porque nós somos adultos, né? E adulto é É muito responsável infantil por isso si. também, né? Achar que eles vão, não é muito É infantil. infantil. Sim, achar que o outro tem a responsabilidade por você, é, pelo seu lado emocional, né? Que ele é responsável, ele tem que te dar afeto, ou ele tem que enxergar as suas necessidades, Sim, não é adulto, não, é uma dinâmica infantil e a pessoa precisa olhar o porquê que ela tem essa necessidade. Chega uma das maiores queixas que eu recebo, né, na parte do atendimento ele não me escuta, ele não me dá atenção. As mulheres elas ficam estressadas porque o homem ele não consegue ali acompanhar a conversa, ele não consegue dar de fato ouvidos a ela como ela gostaria de ser ouvida. Mas a responsabilidade ela tem que trazer para si e dizer É assim, olha, verdade. ele não dá conta da minha fala. Ele não dá conta da necessidade de eu falar. Então eu tenho que buscar amizades, né, um ambiente que seja propício para eu poder falar. Se eu tenho a necessidade, a outra pessoa não é obrigada deixar os ouvidos disponíveis o tempo inteiro, ou uma terapia, ou vai Essa, buscar né? uma terapeuta, ou vai buscar ferramentas que Sim, te ajudem nisso, né? Exatamente, é isso aí. isso é um essa é a virada adulto, de chave. um adulto se cuidando, né? Agora, quando o adulto ele tem uma dinâmica infantil, aí ele vai ficar reclamando, no caso a gente fala de mulheres, vai ficar reclamando porque o marido não escuta ela. É uma coisa É infantil, porque uma assim, criança ela não sabe pedir é, carinho. Ela, como é que ela pede né? carinho? Ela vai lá e quebra o celular da mãe, ela vai lá e quebra alguma coisa. Isso ela está pedindo Pra atenção. chamar atenção, né? O ser humano, ele É, é muito difícil do ser humano chegar e dizer: eu estou precisando do teu carinho. Deixa eu sentar aqui na tua deixa eu botar a cabeça no teu colo. Faz um cafuné em mim, eu estou precisando disso. então, Isso mas aí a gente vai lá para o início, né? Vai lá para o início da nossa formação de personalidade. Aí é um assunto bem mais profundo. é bem mais Porque, assim, para uma outra se live. eu tenho dificuldades de pedir atenção e eu tenho dificuldade de pedir colo, significa que lá na minha formação de personalidade já existiu uma certa dificuldade, né? Se eu tenho dificuldade de dizer quais são as minhas necessidades, significa que lá no período de formação de personalidade essa dificuldade foi registrada dentro de mim. Eu sou uma pessoa, eu comentei ontem com vocês, eu sou uma pessoa reservada, eu sou uma pessoa que eu não falo, né? Normalmente eu escuto um pouco a mais para poder entender o ambiente, para ver até onde eu consigo falar ou não falar. Eu sou dessa posição. Mas quando eu abro a boca, é porque eu tenho certeza do que eu vou falar. Justamente por quê? Porque eu sou um pouco mais observadora, né? Eu observo onde a pessoa está, o que ela está fazendo. Mas isso, Raquel, você desenvolveu? Não, eu sou assim. Eu não sei aonde foi que começou. Óbvio, agora eu sei com os estudos dos traços. Então, começou lá na minha formação. Por quê? Porque o meu ambiente precisava que eu fosse um pouco mais atenta ao que estava acontecendo para poder me posicionar. Porque aí, se eu me posicionasse no momento onde não deveria, eu era repreendida. E isso é onde? No ambiente familiar. Então, a gente volta muito, muito Muito profundo. profundo. A gente pode ser um tema para outra live Tu agora. Vamos. potencializou isso em ti, essa característica, para usar em benefício para muitas pessoas, né? Porque aí tu ajuda muitas Sim, pessoas. é aquilo que eu comentei lá no começo da live. A necessidade do estresse, né? Ela forma habilidades. Uhum. A energia do estresse, ela transforma as nossas células, né? Ela faz uma célula que está parada, inerte, entrar em movimento. Quando você faz a musculação, o músculo que ele está inerte, ele começa a entrar em movimento. Quando você faz isso repetidas vezes, né? Você provoca estresse repetidas vezes naquele músculo, ele cresce. A mesma coisa é a nossa mente. No momento da formação de personalidade, nós passamos por períodos de estresse e esse período de estresse não foi só uma vez. Foram várias e várias vezes. Entende? Então, a necessidade, isso falando de mim, a necessidade de eu ser mais observadora, onde eu vou me colocar pontualmente
não aconteceu uma vez para eu poder absorver. Aconteceram várias e várias vezes para que eu começasse a entender dessa forma. A minha filha que está no período de formação é a mesma coisa. Então, a nossa rotina provoca um certo estresse nela, seja uma boa rotina ou não, provoca um certo estresse nela e ela que vai absorver e dizer: o meu ambiente provocou esse estresse e fez a marca. O que é o trauma? É a marca. É a marca que fez desse estresse. Entende? Foi Isso a é lindo, né? célula Porque que forma a estava personalidade da inerte, pessoa. Forma como você é. entrou em movimento, se transformou. Então, por conta dessa transformação, eu crio habilidade. Se eu malhar o músculo, eu ganho mais força muscular. É a mesma coisa, né? Então, o meu ambiente faz com que eu entre em movimento e crie habilidades de lidar com ele. Por quê? Porque aí eu não acesso a dor. Eu não me estresso novamente. Para evitar a dor, então, nós começamos a criar recursos. Quais são esses recursos? Que é ser criativo, ser comunicativo, ser negociador, sabe? Ser planejador, ser executor. Tudo isso são as habilidades que o nosso estresse da infância criou. Entende? Muito legal. Uhum. Esses traços são muito legais de entender, né? É uma parada muito. Eu adoro. Eu também. A gente ficaria mais uma hora, duas, Falando conversando só só. sobre isso. Nossa, muito Como bom. é que Mas funciona? tem que ter assunto pro próximo. Pode falar. Como é que Pode funciona falar. aqui a live? Deixa ela salva? Como é que eu faço? Na hora que você apertar no X para poder fechar a live, ele vai te dar várias opções de você descartar, de você salvar. O ideal é que você já clique para salvar, porque eu não sei se você já tem programado aí no seu Instagram para deixar salvo na nuvem. Senão, você precisa já salvar, porque senão ele não vai ficar salvo. E é lá no X, Deixa eu né? só dar um recadinho para as pessoas que vão assistir a nossa live depois. Né? Claro. Gente, se você gostou dessa live, comenta aqui embaixo quais desses hábitos você vai começar a adotar, quais são os hábitos que você já adota, tá bom? Compartilhe com aquela pessoa, com aquela amiga que precisa lidar com aquele estresse, com aquela mãe, principalmente, que precisa melhorar como lidar com o estresse, tá bom? Muito, muito obrigada por nos assistir. E, meninas, foi Obrigada, Márcia, maravilhoso. pelo convite. Foi Obrigada, sensacional. Eu que agradeço, gratidão por vocês compartilhar tanto conhecimento, tanta coisa boa que agrega tanta coisa na nossa vida e que a gente possa contribuir aí um pouquinho que seja com um pouco para ajudar outras pessoas, né? A movimentar, entrar nesse movimento aí de bem-estar e saúde. Também quem precisar, quem tiver interesse em saber mais sobre o uso dos óleos essenciais, pode me deixar aqui embaixo. Eu tenho o Instagram, a gente entrega em todo o Brasil e o mundo, viu, Natita? Tem Não Doterra sabia em disso. todo o mundo. E aí é só deixar aqui, tá bom? Muito obrigada, meninas. Tava demais, maravilhoso. Obrigada, Márcia. Obrigada, Adorei. Natita. Gente, Obrigada. Obrigada, menina. Um beijo, Um beijo. beijo. um beijo. Uma boa noite. Eu não sei como é que salva isso aqui. Salva.